Dr. Sérgio Rodrigues Gomes, médico radiologista, especializado em radiologia musculoesquelética e no contexto da traumatologia no desporto, que trabalha para o grupo Unilabs e na Clínica Espregueira FIFA Medical Center of Excellence, no Porto. O Dr. Sérgio vem falar-nos da leitura anatómica e funcional de lesões do ligamento cruzado anterior em ressonância magnética com o Porto Knee Testing Device. Damos-lhe agora as boas-vindas. Olá, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem presentes. Agradecer à Clínica do Aragão e à Comissão Organizadora do curso pelo convite. Eu vou-vos tentar falar um pouco sobre a ressonância magnética, aplicada sobretudo ao estudo do ligamento cruzado anterior, e depois também falar um pouco sobre o PKTD, o Porto Knee Testing Device. Convidar a todos que queiram visitar a Clínica Espregueira Mendes. Nós teremos todo o gosto em receber-vos e mostrar-vos o que fazemos lá e o nosso trabalho. E, portanto, entrando agora na apresentação propriamente dita, a ressonância magnética é uma técnica de imagem que não usa radiação ionizante, usa um campo magnético, e em que nós, para o estudo, sobretudo do aparelho musculoesquelético, usamos três ponderações principais, que são T1, T2 e a densidade protónica. Isto são sequências em que nós, quando estamos a estudar o aparelho locomotor, usamos quase sempre a saturação de gordura. Se vocês compararem a imagem anterior, vocês veem que quer a gordura subcutânea, quer a gordura da medular óssea tem um hipersinal, portanto aparecem-vos a branco. Aqui é usado um pulso magnético que suprime o sinal da gordura e, portanto, a gordura deixa de aparecer, quer a gordura subcutânea, quer a gordura da medular óssea, aparecem com baixo sinal. Portanto, nós suprimimos o sinal da gordura e daí chamar supressão de gordura. Isto, qual vai ser a vantagem? Vai ser a vantagem que a maior parte da patologia traduz pela presença de edema, pela presença de água. E nós, ao suprimirmos o sinal da gordura e aparecer o sinal da água, que é um hipersinal, vai aparecer num fundo preto. Imaginem uma imagem branca num fundo branco, não teria a mesma conspicuidade. Uma imagem branca num fundo preto vai ser muito mais fácil de detectar e de analisar. Um dos problemas da ressonância magnética e dos exames de imagem é que é um exame estático. Eu espero que ainda consigamos evoluir para conseguirmos juntar a biomecânica à imagem, podermos ter, porque nós, quando estamos a estudar um atleta, muitas vezes ele tem dor em determinados movimentos, em determinados gestos. E nós, quando estamos a fazer o estudo desse mesmo atleta, ele está em decúbito dorsal e numa determinada posição, que muitas vezes nessa posição não tem dor. Portanto, isso limita-nos, de alguma forma, a avaliação por imagem. Mas estão a ser dados passos para que se consiga juntar biomecânica com imagem e termos uma avaliação melhor deste tipo de patologias. Trago-vos agora aqui duas imagens de ressonância magnética relativamente normais. Aqui um ligamento cruzado anterior nativo, com os seus dois feixes, com um trajeto intraarticular tenso, contínuo e com um baixo sinal relativamente homogéneo. Na parte distal, o ligamento cruzado anterior muitas vezes tem algum hipersinal intersticial que tem a ver com a presença de tecido conjuntivo e não é patológico. Nós, por ressonância magnética, conseguimos também avaliar bem as ligamentoplastias do cruzado anterior e o que nós pesquisamos nestas ligamentoplastias é este trajeto também sob tensão, um baixo sinal homogéneo e uma espessura relativamente regular. Isto traduz-nos uma maturidade do enxerto e também uma integridade desse mesmo enxerto. Vamos entrar agora em patologia. Eu trago-vos aqui o caso, isto é um jogador de futebol profissional
Isto é uma ressonância magnética que foi feita quando da contratação dele. Agora as seguradoras, antes de assinar contrato, fazem uma avaliação dos atletas, geralmente com ressonância aos 2 joelhos e aos 2 tornozelos. E, portanto, nós temos esta imagem de base e depois ele tem uma entorse do joelho e aparece-nos com esta imagem. Vocês veem aqui que o cruzado anterior está espessado, tem hipersinal e tem também uma reação sinovial à volta, que é esta área branca aqui à volta do cruzado, bastante diferente desta primeira imagem. Mas conseguimos ver que o ligamento mantém um trajeto tenso e contínuo, o feixe anteromedial vê-se bem que está íntegro e as alterações atingem sobretudo o feixe posterolateral. E nós depois fazemos uma ressonância de controle passado 2 meses e vemos que o cruzado recuperou as suas características. Portanto, isto foi uma ruptura parcial que foi tratada conservadoramente e o atleta, após esta ressonância de controle, pôde voltar à competição e não teve problemas associados. Nas rupturas do cruzado anterior, a ressonância magnética dá-nos sinais diretos de lesão e temos também bastantes sinais indiretos, uns mais específicos, outros menos específicos. Os sinais diretos é uma avaliação objetiva do cruzado e quando vemos uma descontinuidade das fibras completa, como vemos aqui neste caso, há uma ruptura transversal aqui na transição do terço proximal para o terço médio. A ausência de cruzado é outro sinal direto de ruptura completa, portanto não vermos o cruzado no seu trajeto habitual. E depois temos vários sinais indiretos que são também indicadores de lesão do cruzado. Temos o cruzado com um aspecto meio ondulado, com perda de tensão, a horizontalização do ligamento cruzado anterior, portanto ele deve ter um trajeto paralelo ao teto intercondiliano e aqui vemos que há uma horizontalização do seu trajeto. A translação anterior da tíbia relativamente ao fémur, em que o cutoff num estudo estático por RM costuma ser os 7 mm e portanto vemos que aqui há um aumento desse valor. A presença de contusões ósseas que nos indicam um mecanismo habitualmente associado à ruptura do cruzado e também a presença de lesões associadas que devemos pesquisar quando estamos perante uma ruptura do cruzado. Aqui temos uma laceração longitudinal periférica do corno posterior do menisco interno, compatível com uma ramp lesion, que é uma das lesões associadas do cruzado anterior. Portanto, quando temos uma lesão do cruzado anterior, devemos pesquisar estas lesões e quando vemos estas lesões, devemos sempre pesquisar de forma exaustiva o cruzado anterior para não deixarmos passar uma lesão deste ligamento. Nós ainda em ressonância magnética usamos algumas sequências adicionais para estudarmos diretamente o cruzado, em que fazemos cortes coronais oblíquos e sagitais oblíquos orientados pelo eixo do ligamento cruzado anterior, com cortes mais finos para termos maior detalhe e conseguirmos esclarecer melhor alguns casos em que nos deixam dúvidas. Podemos ter, nós aqueles casos que vimos eram rupturas agudas, temos também casos de rupturas crónicas em que os critérios são os mesmos. Nós vemos aqui também um cruzado dismórfico, em que aqui no corte axial nós não vemos a sua inserção no fémur, aqui no corte coronal oblíquo não se define o cruzado no seu terço proximal e na sua inserção femoral e também na avaliação da translação anterior da tíbia vemos que ela está aumentada relativamente ao que é considerado normal. Mas, mesmo assim, eu trago-vos aqui um caso de um atleta em que o diagnóstico de uma ruptura do cruzado anterior é relativamente straightforward. Há uma ruptura do terço proximal e da inserção femoral, vê-se em todas as sequências que realizamos, mas a translação anterior da tíbia está preservada. Portanto, a translação anterior da tíbia aumentada é um sinal de instabilidade anterolateral do joelho por insuficiência do cruzado anterior e neste atleta ela não estava presente. E a verdade é que este é um atleta da Primeira Liga de Portugal e que está a jogar neste momento com esta lesão do cruzado anterior. E, portanto, como é que nós vamos conseguir separar estes atletas que têm uma ruptura do cruzado anterior parcial e nós vamos optar por tratamento conservador, os que têm uma ruptura
completa do ligamento cruzado anterior e nós vamos optar por tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. Os que têm a ruptura parcial, mas que vão precisar de tratamento cirúrgico, porque nós vamos esperar 3 ou 4 meses de tratamento conservador e depois vamos chegar à conclusão que ele afinal precisa de cirurgia. E nós, no futebol, principalmente no desporto de alta competição, o tempo é uma coisa que nós não temos e que nos põe grande pressão. E, portanto, estar à espera 4 meses num atleta amador ou numa pessoa que pratica um desporto recreativo é aceitável. Na alta competição, isso não é aceitável. E, portanto, mesmo dentro daqueles cruzados que nós decidimos operar, mesmo assim, os resultados não são completamente satisfatórios. Alguns que têm ruptura de cruzado têm testes de instabilidade, outros não têm instabilidade, demonstrável nos testes físicos. Mesmo com uma cirurgia que nós consideramos que tem os padrões corretos, muitas vezes o atleta tem dor, tem instabilidade, desenvolve uma artrose precoce. Portanto, mesmo com estes critérios atingidos, os resultados podem não ser, não nos deixam satisfeitos. E, portanto, o que é que nos está aqui a faltar para melhorarmos estes resultados? E o que é verdade é que vocês veem que muito dos cruzados operados não conseguem retornar à atividade esportiva que tinham antes. Há uma falência da própria plastia e mesmo aqueles casos que nós consideramos de sucesso, há alterações da sua biomecânica e desenvolvimento de artrose precoce que não nos podem deixar satisfeitos. E, portanto, nós temos que arranjar alguma coisa que vá para além do que a ressonância nos diz, porque nós, na ressonância, eu consigo dizer, numa ressonância normal, tem uma ruptura completa, tem uma ruptura parcial, tem uma ruptura parcial extensa, tem uma ruptura parcial minor, mas e o que é que vamos fazer a seguir? Como é que vamos tomar a decisão perante o atleta que nos está a perguntar: mas eu vou ter que ser operado, não vou ter que ser operado, quanto tempo é que vou ter que parar, que tipo de reabilitação é que vou fazer, quando é que poderei estar preparado para voltar a jogar? E, portanto, a ressonância não nos consegue dar muitas vezes essa resposta. E como é que nós podemos fazer isto? Combinando com uma avaliação clínica, não é suficiente. A avaliação clínica também não nos consegue dar essa resposta. Há testes clínicos que nos ajudam a tomar uma decisão, mas mesmo assim nós não conseguimos atingir critérios objetivos para tomar essa decisão de forma sistemática. Um aparelho que é usado, o KT-1000, usa radiação ionizante por raio-x e não avalia a instabilidade rotatória, apenas avalia a translação anterior. E, portanto, também não consegue dar-nos os resultados que nós precisamos. E, portanto, como é que nós vamos conseguir fazer esta distinção entre os atletas que têm instabilidade, têm uma lesão do cruzado, com instabilidade, sem instabilidade? E nós sabemos que há vários fatores biomecânicos e mesmo morfoestruturais que influenciam essa mesma estabilidade. A clínica do Dragão criou um aparelho compatível com ressonância e com TAC que nos permite avaliar a translação anterior da tíbia e também a rotação da tíbia. E esse aparelho já é usado há vários anos na nossa clínica e também em várias clínicas espalhadas pelo mundo e cada vez há mais resultados destas avaliações que permitem também tornar os cut-offs e as decisões mais objetivas. Se alguém tiver curiosidade, nós teremos todo o gosto em recebê-los e mostrar-vos como é que o fazemos no Dragão com o nosso protocolo. E, portanto, qual é a grande vantagem deste aparelho? É que, para além de nos avaliar a translação anterior da tíbia, sob stress, avalia também a sua estabilidade rotatória. Isto é uma vantagem tremenda relativamente ao que tínhamos antes disponível. E, portanto,
O PKTD veio a demonstrar é que nos testes que foram feitos, ele mostrou correlação quer com os resultados do KT1000, mas ele consegue avaliar a rotação interna e que se correlaciona com o teste do Lateral Pivot Shift. E, portanto, temos aqui uma ferramenta que nos permite tomar decisões com maior critério e com critério objetivo e não apenas subjetivo. E o que os testes mostraram é que nós, avaliando a translação global do joelho, somando os valores de translação da tíbia no prato tibial interno e no prato tibial externo, sob pressão, temos uma alta especificidade. Quando avaliamos a rotação global, aumentamos a sensibilidade. E, portanto, nós juntando estes dois valores conseguimos ter valores altos de sensibilidade e de especificidade. O PKTD pode também ser usado para avaliar as rupturas parciais e qual a funcionalidade do feixe remanescente. E, portanto, trata-se de uma ferramenta segura que pode ser usada quer para avaliar lesões do ligamento cruzado anterior, mas também do ligamento cruzado posterior. Trago-vos agora apenas alguns casos. Portanto, nós temos aqui um caso duvidoso em termos de ressonância, em que nós vemos que o ligamento tem um trajeto mais ou menos preservado, portanto ele está paralelo ao teto intercondiliano e, portanto, nós fomos avaliar com o PKTD e o que verificamos é que há uma instabilidade anteroposterior do joelho que se traduz por esta translação aumentada da tíbia sob stress. Trago-vos aqui um caso de uma ruptura parcial em que o feixe remanescente se demonstrou que mantém a estabilidade do joelho e, portanto, podemos fazer uma cirurgia com preservação deste feixe remanescente. Nós vemos que quando passamos do sem stress para o stress, temos um aumento de 5 mm, portanto está abaixo do cutoff. Aqui vemos um caso em que o feixe remanescente não é funcional, temos um sem stress menos 4 mm, quando aplicamos stress passamos para mais 3 mm, portanto temos 7 mm de diferença. Aqui outro caso também de uma ruptura completa, em que todos os valores estão acima dos cutoffs definidos e, portanto, demonstra um joelho instável e mostra que há uma indicação para cirurgia. Lesões combinadas do cruzado anterior e do posterolateral corner, portanto, do canto posterolateral, também podem ser avaliadas em termos com o PKTD para a avaliação desta instabilidade. Lesões do ligamento cruzado posterior, também podemos avaliar com stress e sem stress e verificar quais são os cruzados posteriores que estão associados à instabilidade e não estão associados à instabilidade para decidirmos tratamento conservador versus cirúrgico. E podemos também, portanto, avaliar aquilo que já vos mostrei, definir os casos em que, para além de termos uma instabilidade do ligamento cruzado posterior, onde é que temos também instabilidade do canto posterolateral e, portanto, necessidade de correção cirúrgica dessa lesão. O canto posterolateral associado ao cruzado posterior, também podemos avaliar a instabilidade destas lesões. E aqui um caso em que na ressonância parecia haver um feixe preservado no cruzado, mas que depois, quando se aplicou o stress no PKTD, se verifica que há realmente uma ruptura completa e aquelas fibras que se viam ali são fibras não funcionais e, portanto, têm indicação para cirurgia. Após cirurgia, também podemos avaliar o joelho, comparando com o contralateral, e o que verificamos neste caso aqui é que há uma instabilidade residual do joelho que foi submetido à cirurgia comparativamente ao contralateral.
Portanto, quais são as vantagens do PKTD em relação à ressonância standard? É que ele permite uma avaliação objetiva, permite avaliar vários tipos de instabilidade, quer anteroposterior, quer rotatória, em lesões isoladas do cruzado, em lesões do cruzado anterior, associadas ao cruzado posterior, ao canto posterolateral, e permite-nos tomar decisões acerca do tratamento de forma mais objetiva e em que nós perspectivamos corrigir essas instabilidades e atingir uma melhor biomecânica do joelho operado e evitar algumas cirurgias que não são necessárias. Agradecer-vos a atenção durante esta apresentação, convidar-vos para que todos possam estar presentes nas nossas jornadas, que vão decorrer em março de 2022. Falar-vos também de uma aplicação que pode ser útil e que eu costumo usar para comunicar com os meus colegas, que vocês também podem aceder para ver se vos ajuda na vossa prática diária. E muito obrigado a todos pela atenção prestada. Professor Dr. Ricardo Bastos, ortopedista, especialista em joelho, trabalha na unidade do joelho da Clínica Espregueira FIFA Medical Center of Excellence no Porto. É ainda investigador na Dom Henrique Research Center. O professor Dr. Ricardo Bastos vem falar-nos da reconstrução anatómica do ligamento cruzado anterior. Damos-lhe agora as boas-vindas. Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Primeiramente, espero que todos estejam familiarizados com o português do Brasil, mas de qualquer forma vou tentar falar bastante devagar e de maneira bastante clara. Eu começo a agradecer à comissão organizadora pelo convite à Clínica do Dragão. Vamos começar então a falar sobre um assunto bastante interessante, que é a reconstrução anatômica do ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior é uma das estruturas mais importantes do sistema ósseo-articular e ele é responsável pela estabilização da articulação do joelho. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o impacto socioeconômico das lesões esportivas. As lesões esportivas são responsáveis por 6 milhões de casos que necessitam de algum tipo de tratamento envolvendo o esporte. E desses 6 milhões de casos, basicamente 10%, ou seja, 600 mil casos, necessitam algum tipo de hospitalização. E sendo que 40% desses casos envolvem esportes relacionados a algum tipo de bola, sendo que o futebol é o mais prevalente desses esportes. Um dado epidemiológico bastante importante sobre as lesões do cruzado anterior é que o sexo feminino tem de 2 a 8 vezes mais chances de lesar esse tipo de ligamento, por razões diversas. Bom, quanto ao mecanismo de lesão, nós temos basicamente 2 tipos de mecanismo. O primeiro deles é o trauma direto envolvendo a lesão do cruzado anterior. Esse é o tipo de mecanismo menos frequente. E logo em seguida temos o mecanismo indireto de lesão do ligamento cruzado anterior. Esse tipo de mecanismo é responsável por 70% das lesões.
e são basicamente a entorse do joelho e os mecanismos de hiperextensão da articulação do joelho. Aqui nós temos alguns exemplos de casos de mecanismo direto da lesão do ligamento cruzado anterior, em que há um contato direto, uma força direta de lesão sobre a articulação do joelho. Já aqui temos um caso muito importante aqui de hiperextensão do joelho, em que o atleta cai sobre o pé, causando uma hiperextensão da articulação do joelho e uma consequente lesão do ligamento cruzado anterior. Logo em seguida, temos um caso aqui de entorse do joelho, em que o atleta faz, então, um mecanismo indireto com uma entorse da articulação e posterior lesão do ligamento cruzado anterior. Agora, a lesão do ligamento cruzado anterior tem uma associação de movimentos bem características. Essa associação de movimentos vem a ser uma semiflexão do joelho, uma força em valgo do joelho e uma rotação externa da tíbia. Essa associação em conjunto é a associação que leva mais frequentemente à lesão do ligamento cruzado anterior. Nós sabemos que há diversos fatores predisponentes à lesão desse ligamento. São fatores biomecânicos, neuromusculares, ambientais, anatômicos e genéticos e hormonais, sendo que basicamente apenas desses dois fatores nós podemos causar algum tipo de atuação, que são os fatores biomecânicos e os fatores neuromusculares. Esses dois fatores, o médico e o fisioterapeuta, são capazes de causar algum impacto em algum tipo de prevenção. Sendo que dos fatores anatômicos, há diversos fatores anatômicos descritos na literatura. Nós estudamos particularmente a relação do côndilo femoral lateral com prato tibial lateral e observamos que quanto mais achatado é o côndilo femoral lateral em relação ao prato tibial lateral, maior a estabilidade do joelho e menor a probabilidade de lesão do ligamento cruzado anterior. Dessa forma, conseguimos fazer uma relação entre o côndilo femoral lateral e o prato tibial lateral, e se essa relação for maior do que 0,8, o paciente tem uma maior disposição para lesão do ligamento cruzado anterior. O diagnóstico é baseado no mecanismo de lesão, ou seja, na história física, na história clínica que o paciente venha nos mostrar, nos sinais e sintomas como dor, derrame articular e sensação de instabilidade da articulação, na medição do arco de movimento, na avaliação da lacidez anterior, através do teste Lachman e da gaveta anterior, na instabilidade rotacional do ligamento, através do teste do pivot shift e do dial test, através do exame de ressonância magnética, para variar a integridade estrutural do ligamento cruzado anterior, e através de mecanismos acessórios, como o PKTD, para avaliar a integridade funcional do ligamento cruzado anterior. Bom, na inspeção nós vamos avaliar a deformidade. Geralmente o paciente chega com uma deformidade em flexo, devido ao derrame articular. Um aumento de volume, que pode ser um higroma, uma plica, um derrame articular, um cisto meniscal, ou um cisto da pata de ganso, uma redução do volume articular decorrente de uma atrofia importante muscular nos casos mais crônicos, e a presença de vermelhidão ou uma equimose periarticular. A avaliação da marcha é muito importante para que nós possamos avaliar lesões associadas ligamentares. Então, nós vamos avaliar basicamente o varo dinâmico e a hiperextensão do joelho. Ou seja, se o paciente apresenta alguma lesão das estruturas póstero-laterais da articulação do joelho. Logo em seguida, nós passamos para a avaliação da mobilidade da articular e vamos avaliar essa articulação na movimentação ativa e passiva. Sempre começar pela avaliação ativa do membro e logo em seguida avaliamos a mobilidade passiva do membro inferior. Na inspeção, nós vamos observar também o aumento de volume da articulação. E é muito importante separarmos o aumento de volume extra-articular de um derrame articular.
Aqui, no caso, nós podemos observar um aumento de volume de causa extraarticular, no caso de um higroma extraarticular, em que não há nenhum tipo de derrame intraarticular, e sim um aumento de volume extraarticular da articulação. Nós, em seguida, partimos para avaliar qual tipo de derrame articular esse joelho vai apresentar. Nós temos basicamente 4 tipos de derrame diferentes. Esse derrame pode ser seroso, hemático com gotículas de gordura ou purulento. Os derrames articulares serosos têm uma característica maior de cronicidade, ou seja, lesões meniscais crônicas em que há a presença de uma reação inflamatória importante e um aumento de produção do líquido articular, causando então esse derrame com características serosas. Um derrame hemático, ele é característico de uma situação mais traumática, onde há a ruptura de uma estrutura intraarticular, essa ruptura pode ser meniscal ou ligamentar, e que vai causar então um sangramento e um derrame articular de origem hemática. Ele pode ser também um derrame articular hemático com gotículas de gordura. Isso é mais sugestivo de uma fratura intraarticular, em que há, então, o extravasamento de gotículas de gordura através da medula óssea e que vai causar, então, esse tipo de derrame com essas características. E, por fim, os derrames de origem purulenta, que são característicos de uma infecção intraarticular. Nós sabemos que uma história clínica sugestiva de uma lesão do ligamento cruzado anterior, com uma presença de hemartrose, ele é característico, existe uma probabilidade de mais de 90% de ser relativo a uma lesão do ligamento cruzado anterior. Então, um paciente que tem uma história clínica de uma entorse de joelho, ou então um traumatismo da articulação do joelho, e apresenta um derrame articular de características hemáticas, esse paciente tem mais de 90% de chance de apresentar uma lesão do ligamento cruzado anterior. E, em seguida, vamos aos testes físicos para o diagnóstico. O primeiro teste físico a ser realizado é o teste de Lachman. É o teste que nós realizamos, então, no momento mais agudo da lesão. É o teste que nós conseguimos realizar no momento da lesão, ou seja, quando o atleta ele lesiona o ligamento em campo. Nós conseguimos realizar esse tipo de teste com uma maneira segura e sem muito desconforto ao atleta, ao contrário dos outros testes físicos que exigem uma flexão maior do joelho. Então, esse teste é realizado com o paciente em decúbito dorsal, em que nós realizamos um grau de flexão de mais ou menos 30 graus do joelho e realizamos uma força de posterior para anterior e vamos causar, então, a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur, o que é sugestivo de uma instabilidade articular. Logo em seguida, vamos ao teste da gaveta anterior. Esse teste é muito parecido com o teste de Lachman, porém é realizado com paciente também em decúbito dorsal, porém o joelho é fletido de 60 a 90 graus de flexão e nós realizamos então a força de translação póstero-anterior da articulação e vamos então avaliar o quanto da tíbia vai transladar em relação ao fêmur. Logo em seguida, vamos a um teste extremamente importante, que é o teste de pivô shift. Esse teste é um teste que avalia a instabilidade rotacional da articulação do joelho, em que o paciente também fica em decúbito dorsal. Nós realizamos uma rotação interna da tíbia em relação ao fêmur, e vamos fazer também o estresse em valgo da articulação, e vamos partir então da extensão para a flexão. O que vai acontecer é que mais ou menos aos 30 graus de flexão, nós vamos sentir um clank na articulação, uma subluxação da articulação do fêmur, da tíbia em relação ao fêmur, e que é sugestivo, então, de uma instabilidade rotacional da articulação. Agora, apesar do nosso exame físico ser bastante específico e bastante específico para as lesões do ligamento cruzado anterior, o nosso exame padrão ouro para as lesões do ligamento é a ressonância magnética, que apresenta uma sensitividade de 87% e uma especificidade de 93% para as lesões do ligamento cruzado anterior. E como o Dr. Sérgio Gomes já falou anteriormente, temos aqui ao nosso auxílio o Porto Knee Testing Device, que é uma ferramenta muito importante para se avaliar a integridade, não só a integridade do ligamento cruzado anterior, como também a funcionalidade desse ligamento.
e que é uma ferramenta capaz de não só avaliar a translação póstero-anterior da tíbia em relação ao fêmur, como também é capaz de avaliar a instabilidade rotacional da articulação. Agora, até recentemente era muito importante nós respondermos aos nossos atletas quando o nosso atleta seria capaz de retornar às atividades esportivas. E essa pergunta foi paulativamente substituída por outras perguntas, que são: quando é seguro que o atleta volte às atividades esportivas? O atleta vai ser capaz de retornar à sua atividade esportiva ao mesmo nível de competição do que antes da lesão? Quais são os meus riscos de reruptura do ligamento cruzado anterior? O atleta tem a probabilidade de desenvolver algum processo de osteoartrose no futuro? E o retorno precoce da atividade esportiva aumenta o risco de reruptura do ligamento? E vamos então aos objetivos do nosso tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior. Primeiro é deixar o joelho sem dor, sem derrame e sem instabilidade, com restauração completa do arco de movimento e da força da musculatura, com a retomada da propriocepção, o retorno ao trabalho, a restauração normal da cinemática da articulação, uma estabilidade articular satisfatória, com a prevenção, então, de um futuro processo de osteoartrose e um retorno ao esporte, de preferência ao mesmo nível pré-lesão. E quando é que se deve submeter o paciente a uma reconstrução do ligamento cruzado anterior? Bem, devemos submeter esse paciente à cirurgia o mais precocemente possível. Isso porque nós sabemos que o retardo no procedimento cirúrgico aumentam as chances desse paciente em desenvolver uma lesão meniscal e uma lesão cartilagínea. Então, devemos submeter esse paciente à cirurgia o mais breve possível que seja possível. E temos algumas dúvidas que ainda, infelizmente, ainda não foram sanadas. Por que alguns pacientes com uma ruptura total do ligamento cruzado anterior apresentam um lateral pivot shift de 2 cruzes, 1 cruz, e outros pacientes apresentam um pivô shift explosivo? Porque alguns pacientes, mesmo com um correto procedimento cirúrgico, ainda apresentam dor pós-operatório e algum tipo de instabilidade ou a presença de alterações degenerativas do joelho? E nós ainda não sabemos se nós somos capazes de restabelecer a correta biomecânica da articulação do joelho e restabelecer uma função normal dessa articulação. Isso por quê? Porque apesar do desenvolvimento das nossas técnicas cirúrgicas e do desenvolvimento da nossa capacidade técnica e de novas tecnologias para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, a nossa reconstrução ainda apresenta resultados insatisfatórios, mesmo em termos de retorno à atividade esportiva, passando por falhas do nosso procedimento cirúrgico, e mesmo quando considerarmos o nosso procedimento cirúrgico um sucesso, a nossa articulação ainda apresenta uma biomecânica anormal que leva a processo de osteoartrose precoce. Bom, nós sabemos que no pós-operatório, o nosso ligamento cruzado anterior passa por um processo de ligamentização. Ou seja, nós primeiro retiramos o enxerto do paciente e o primeiro processo que acontece é que esse enxerto ele é desvascularizado e, consequentemente, ele morre. Ou seja, nós temos um processo de necrose que passa pelas primeiras 3 semanas do pós-operatório e que é uma fase mais sensível do pós-operatório, em que o paciente apresenta maiores riscos de reruptura do enxerto. Logo em seguida, esse enxerto, então, que é necrosado, ele vai ser habitado por vasos sanguíneos e vai começar a ser, então, habitado por células e vai começar, então, um processo de ligamentização do enxerto. E vai passar por uma fase inflamatória que dura de 4 a 6 semanas,
depois um processo de angiogênese, que é a habitação por vasos sanguíneos, que dura de 6 a 8 semanas, e uma fase de remodelação, que nos enxertos autólogos duram mais ou menos 9 meses de pós-operatório. Nós temos diversas possibilidades da utilização de enxertos. Nós consideramos o nosso enxerto padrão ouro o osso tendão osso, ou seja, um enxerto do tendão rotuliano, em que nós retiramos um pequeno fragmento ósseo da rótula, o terço central do tendão rotuliano e um pequeno fragmento ósseo da tíbia. E nós então conseguimos reconstruir o nosso ligamento. Nós temos também como possibilidade os tendões flexores, o tendão quadricipital e o enxerto de cadáver. Agora, durante a nossa reconstrução do ligamento cruzado anterior, nós devemos sempre tentar fazer essa reconstrução de maneira personalizada. Ou seja, nós devemos sempre medir o footprint do nosso paciente para que nós possamos fazer um enxerto adequado ao paciente. Então, dessa forma, nós podemos fazer um enxerto com um plug ósseo de 9 milímetros, de 10 milímetros ou de 11 milímetros, de acordo com o tamanho do joelho do paciente. E esse enxerto, então, ele vai lembrar uma mulher, então, com a cintura mais afinada e os ombros e o quadril mais alargados. Nós também podemos rodar o nosso enxerto a 90 graus, dessa forma replicando, então, os dois feixes do ligamento cruzado anterior nativo, que são os feixes anteromedial e posterolateral, e dessa forma também lembrando a forma de uma mulher com as pernas cruzadas de costas. Quanto à localização dos nossos túneis, nós em 2011 temos a preferência da reconstrução mais anatômica. Anteriormente, nós tentávamos uma reconstrução mais isométrica do ligamento cruzado anterior. E essa reconstrução isométrica foi substituída gradativamente a uma reconstrução anatômica, em que nós localizamos, então, o nosso túnel ósseo no fêmur e na tíbia, entre os dois feixes do ligamento cruzado anterior, o feixe anteromedial e o posterolateral. E esse, então, é o ponto de localização dos túneis ósseos. Agora, mesmo com o correto procedimento cirúrgico, nós temos uma taxa de reruptura do ligamento que é considerada bastante alta. Isso gira em torno de 15%. Então, 15% dos casos das nossas reconstruções de ligamento cruzado anterior vão falhar. E esse número pode subir a 23% no caso de pacientes jovens, abaixo de 25 anos. Então, esse tipo de paciente, os pacientes mais jovens, são pacientes no grupo de risco para reruptura do ligamento cruzado anterior após a nossa reconstrução. Dessa forma, nós temos alguns procedimentos que nós podemos lançar mão, como a reconstrução extra-articular do ligamento cruzado anterior, em que nós fazemos a reconstrução do ligamento cruzado anterior e também associamos um tipo de cirurgia que é a tenodese extra-articular, em que nós retiramos, então, uma faixa do nosso trato tibial para reforçar, então, a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E nós então, fazemos esse procedimento. Esse procedimento é considerado, então, os suspensórios da cirurgia. Então, a reconstrução do ligamento cruzado anterior seria os cintos e a tenodese extra-articular, os suspensórios, para dar mais segurança a esse procedimento. E nós indicamos, então, esses procedimentos a pacientes com menos de 25 anos de idade, a pacientes com PKTD, mostrando uma instabilidade bastante significativa da articulação, e um paciente com o lateral pivot shift explosivos, além de casos de revisão. Nós sabemos que a tenodese extra-articular diminui as forças de tensão sobre o enxerto em 43%. E foi demonstrado em estudos que a tenodese extra-articular não aumenta a probabilidade de osteoartrose do joelho. Nós sabemos que a tenodese extra-articular, ela diminui em 38% o risco de falha clínica da reconstrução do nosso ligamento cruzado anterior e diminui em 67% o risco de reruptura do nosso enxerto.
Agora, também vale a pena mencionar que muitos fatores que são tentados para acelerar o processo de maturação do enxerto foram tentados, como o uso de PRP, do plasma rico em plaquetas, que tenta, então, aumentar a velocidade de maturação do nosso enxerto. Porém, nenhuma evidência clínica ainda foi capaz de mostrar que o PRP é eficaz no tratamento e na aceleração dos nossos pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior. No caso da tentativa de reparo do nosso ligamento, também vários fatores foram tentados, como fatores de crescimento, o PRP, células de Mesenquic+, uso de scaffolds mais a sutura, porém mais evidência científica é necessário para embasar esse tipo de tratamento nos nossos pacientes. Nós sabemos, então, que o tratamento do ligamento cruzado anterior ele não previne o desenvolvimento de osteoartrose, sendo que a osteoartrose está presente em 11% dos nossos pacientes em 5 anos de reconstrução do ligamento cruzado anterior, em 20% em 10 anos de reconstrução de cruzado anterior e até em 52% depois de 20 anos de reconstrução, sendo que a maioria dessas artroses são artroses tibiofemorais, responsáveis por 35% das lesões, 15% das lesões são artrose patelofemorais, no mínimo de 10 anos de follow-up. Como take-home message, eu gostaria de passar para vocês que os outcomes das nossas reconstruções do ligamento cruzado anterior ainda não são suficientemente boas, ou seja, apesar das nossas reconstruções, nós ainda temos uma biomecânica anormal da articulação, que leva a um processo de osteoartrose. Os fatores de risco para a lesão do ligamento cruzado anterior devem ser bem identificados para que eles sejam corrigidos no momento da cirurgia, para que nós possamos minimizar, então, as nossas chances de falha. É muito importante nós medirmos a instabilidade articular antes da articulação, tanto a instabilidade rotacional quanto a instabilidade translacional posterior-anterior. A operação ela deve ser indicada em pacientes esqueleticamente imaturos e devemos sempre considerar a associação da tenodese extraarticular em pacientes com lateral pivot shift explosivos ou com PKTD mostrando grande instabilidade articular, em pacientes jovens abaixo de 25 anos, em casos de revisão da cirurgia de reconstrução do cruzado anterior. Bom, eu gostaria de finalizar convidando a todos ao nosso curso de Traumatologia do Desporto, que vai ter início em dia 25 de outubro de 2021. Estão todos convidados, então, para o nosso curso. E eu gostaria, então, de agradecer a atenção de vocês pela aula. Obrigado.
Rogério Pereira, fisioterapeuta na Clínica Espregueira FIFA Medical Center of Excellence, no Porto, e coordenador da Academia Clínica do Dragão. O fisioterapeuta Rogério é ainda docente na Escola Superior de Saúde da Universidade Fernando Pessoa e apresentará a sessão Return to Play, Evidências e Boas Práticas. Damos-lhe agora as boas-vindas. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Portanto, é com muito gosto que estou aqui, convite da organização e em representação da Clínica Espregueira FIFA Medical Center of Excellence e da Academia Clínica Dragão. Prometo que no final desta apresentação, com certeza, estarão munidos de alguns factos que poderão contribuir para que no vosso exercício profissional o façam, portanto, com maior segurança e com maior eficácia e, sobretudo, também com maior responsabilidade de implementar a ciência que já é conhecida. Como sabemos, existe um gap tremendo, muitas vezes, entre aquilo que conhecemos e aquilo que aplicamos e, portanto, se há um objetivo essencial, se há um denominador comum às nossas 3 apresentações, é justamente esse, é que os factos sirvam às pessoas para a sua segurança e para o seu bem-estar. Portanto, naturalmente estão convidados a relacionarem-se connosco, quer através de uma visita às nossas instalações no Estádio do Dragão, quer através das nossas redes sociais, da nossa presença digital. Aquilo que nós sabemos é que após a reconstrução do ligamento cruzado anterior, há uma boa parte, cerca de 4%, que não chegam sequer a voltar a jogar. Portanto, não há back in the game para 4%. Ora, isto, alguma coisa há de dizer, o que é que passou no percurso de reabilitação destes indivíduos. Vamos ver isso já em seguida. Sabemos que, ao fim de um ano, aqueles que são intervencionados cirurgicamente, a maioria permanece no mesmo nível competitivo. Mas a janela temporal de um ano é muito curta para avaliar resultados. Como alguém dizia de forma muito prudente, não há nada que estrague os resultados como um follow-up longo. Portanto, sabemos que no domínio da prevenção primária, isto é, antes da primeira ruptura do cruzado, a evidência diz-nos que conseguimos resultados ótimos, conseguimos prevenir cerca de 2/3 das lesões no género feminino e cerca de 50% globalmente. Sabemos e fazemos isto como? Alimentando os modelos de prevenção de lesões com a evidência disponível. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é munirmos-nos de modelos simples, como pode ser este, mas é o mais conhecido de todos, em que aquilo que nós fazemos é caracterizar um problema, a dimensão do problema, seja contá-los e caracterizá-los, em seguida perceber quais são as causas e os mecanismos que levam a esse problema, depois de identificar estes 2 primeiros passos, desenhar um programa à medida para prevenir e reavaliar para perceber se foi efetivo. E nós sabemos que isso é efetivo e tivemos a oportunidade recentemente de escrever a este respeito, recuperando mais de 30 anos de ciência de prevenção. Sabemos também que estes programas de prevenção, que aqui podem ver, são eficazes. Todos eles demonstraram reduzir em sensivelmente 50 a 2/3, no caso da mulher, as lesões de cruzado. No cômputo das lesões do membro inferior, alguns destes programas, como é o caso do FIFA Medical Center of Excellence, pode reduzir 40% de todas as lesões do membro inferior. Estamos a falar de um programa que se faz em 20 minutos, que é necessário fazer apenas 2 vezes por semana, é divertido, é eficaz, é seguro e, portanto, é uma responsabilidade implementá-lo. Recordo, 40% de redução de todas as lesões do membro inferior. Cruzem isto com os bilhões de euros que são gastos na União Europeia todos os anos com lesões esportivas. Após a reabilitação, tudo aquilo que queremos é ver esta imagem esplendorosa, este back in the game pleno, inspirador. Mas será que esta é a realidade? Sabemos que não, e recuperando alguns factos, em cada 100 atletas que passam por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, se aglutinarmos 2 características, isto é, uma idade abaixo dos 25 anos e o regresso a desportos de nível 1. Desportos de nível 1 significa que se têm maior risco, são desportos que implicam o sprint, a mudança de direção, o salto,
E, portanto, se isto for o caso, nós temos 23 em cada 100 atletas que vão voltar a cair. Eu gostava de vos pintar isto com realidade, dizendo-vos que esta realidade, estes 23 atletas, podem ser 23 adolescentes de 17 anos que são candidatos à segunda cirurgia. Portanto, é um segundo ano de grande perturbação na sua vida atlética, pessoal, familiar e provavelmente também ao nível da academia. Ora, é inaceitável lançar um atleta no jogo sabendo que ele tem 40% mais de risco em comparação com os indivíduos não lesados. E, portanto, será que estamos a fazer tudo bem? Será que realmente o nosso denominador da nossa ação profissional é a evidência ou é mais a opinião? É mais aquilo que nos parece? Bom, é evidente que nenhum de nós poderá dizer qual é o atleta que vai voltar a ter nova lesão. Isso está muito claro. Nenhum de nós vai predizer. Mas quem quer saber da semântica, desde que saibamos que podemos prevenir? E, portanto, não se confundam. Predição é uma coisa, prevenção é outra. Esta confusão é legítima e merece um destaque, porque a partir de 2017, no Congresso do Comitê Olímpico Internacional, houve uma disputa de semântica entre um grupo americano e um grupo mais europeu e criou-se uma grande confusão, onde havia muita gente a propalar que a prevenção não era possível. Não, a questão era só semântica. A predição não é possível, a prevenção é. E, portanto, todos nós sabemos que, se recuperarmos os factos, se estudarmos um pouco mais, se aprofundarmos um pouco mais os nossos conhecimentos e melhorarmos os nossos procedimentos, nós sabemos bem para que lado é que a balança desequilibra. Não há de ser, com certeza, para o lado daquele animal que ali está representado. E, portanto, nós tivemos sempre esta preocupação de proteção dos nossos atletas. Em 2011, por exemplo, portanto, há 10 anos atrás, tínhamos a preocupação de estudar estes critérios, ou seja, que critérios nós usávamos para definir se era ou não o momento, se era ou não seguro recomendar o regresso do atleta à competição. E sabíamos que na literatura não havia consenso e sabíamos mais e melhor de que na clínica, então, era uma assimetria tremenda. Enquanto uns, como poderíamos, aliás, discutir mais adiante também, faziam gala de regressar os seus atletas aos 90 dias, houve um caso bastante mediático nesse capítulo, havia outros que olhavam literalmente para o calendário e achavam que se tinham passado 5 ou 6 meses da cirurgia estava na hora de regressar. Isto é valorizar apenas o calendário, é valorizar apenas o hardware, quando muito, e não pensar de uma forma global, que é o que temos que fazer. E, portanto, temos que aprender um novo caminho, temos que mudar de direção e fazer as coisas melhor. É o nosso dever. Temos, portanto, que virar a página no capítulo do Return to Play. E, desde logo, temos que perceber em que fase do processo está o nosso atleta. Porque nós vamos poder fazer determinadas coisas aos 2 meses pós-cirúrgico, se cumpridos determinados critérios funcionais, neuromusculares, biomecânicos, etc. E vamos poder fazer outros aos 4 meses, se cumpridos outros critérios. E, portanto, aquilo que lhes estou a dizer, traduzido em miúdos, é que se nós não medimos, se nós não avaliamos, não podemos presumir do atleta estar diferente. E eu escolho a palavra diferente porque diferente pode ser para melhor ou para pior. Um indivíduo pode ter uma assimetria neuromuscular bilateral que pode evoluir favoravelmente ou negativamente. E, portanto, nós temos que perceber se ele está diferente. Se é para melhor ou para pior, logo vemos. Mas sem medir é que não sabemos nada. Presumimos só de opiniões que naturalmente colocam em risco os nossos doentes. Ora, sabemos então que, do ponto de vista biológico, e quando eu coloco esta gaveta do biológico é para termos claro desde logo uma das mensagens principais da apresentação. Temos aqui 2 gavetas, a gaveta da cronobiologia e a gaveta da função, da biomecânica, da anatomofisiologia. E, portanto, sabemos que do ponto de vista da cronobiologia, ao que parece todos os estudos coincidem que antes dos 9 meses o ligamento estará numa situação precária. Precária do ponto de vista da sua resiliência mecânica, da sua biologia, da sua, portanto, reintegração biológica. E, portanto, de 9 meses, do ponto de vista cronobiológico,
Deve ficar na nossa mente este critério. Sabemos também que pós-cirurgia temos que lidar às vezes com laxidez residual e isto servirá essencialmente para reforçarmos determinados exercícios que podem, através da estabilidade dinâmica, compensar a falta de estabilidade passiva. Há um conceito absolutamente determinante que é a mecanotransdução, que é a capacidade que o nosso corpo tem de traduzir estímulos mecânicos em adaptações. Adaptações físicas, adaptações morfológicas, que naturalmente têm as suas consequências funcionais, tornando as estruturas mais resilientes e mais capazes do ponto de vista motor. E, portanto, esta mecanotransdução diz-nos que o exercício é provavelmente a chave. E é certo que, se um plano não está a funcionar, façamos a mudança desse plano, mas não vamos desviar os olhos do nosso objetivo. Porque o objetivo, sim, é recuperar os índices, os indicadores físicos, motores do nosso atleta. E, portanto, a nossa reabilitação não pode ser um acaso. Não podemos avançar ou regredir, não podemos progredir ou regredir com base em opiniões. Temos que medir e percebemos se o atleta está ou não pronto para retomar a corrida. Se o atleta está ou não pronto para retomar tarefas de salto, a pliometria, por exemplo. E, portanto, tudo isto tem que ser devidamente medido. Temos, portanto, suporte científico para isto e, fazendo as coisas bem, a prevenção é realmente uma realidade, como adiante lhes vou mostrar, factualmente. Aqui nós podemos ver nesta imagem assimetrias no comportamento motor 2 anos após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E, portanto, perguntamos, será que esta assimetria tem que ver com alterações da estática? Não me parece, ninguém fez aqui uma osteotomia, fez-se uma reconstrução do ligamento cruzado. Será que esta assimetria cinemática que vemos tem uma razão em termos de déficit de força muscular e, portanto, não há eficiência mecânica suficiente para controlar o membro inferior no plano sagital? Pode que sim ou pode que não, não temos bem a certeza, temos que medir. Porque uma coisa é ter um músculo que é funcionante, outra coisa é recrutar o músculo. O que eu estou a dizer-lhes é que os músculos, na sua individualidade, são hardware. E este hardware há de funcionar se o software realmente assim o desejar ou o recrutar. Ou seja, estou a falar de neurociências, estou a falar da interação, da indissociação existente entre sistema nervoso e sistema musculoesquelético. Portanto, nós sabemos quais são os fatores de risco nos diferentes planos e aquilo que temos que fazer é implementar medidas corretivas em função disso mesmo. Sabemos também que nós podemos desviar o comportamento neuromuscular para a esquerda. Neste gráfico, aquilo que vem, portanto, este shift para a esquerda, esta mudança para a esquerda do gráfico, significa tão só o seguinte, e vamos colocar isto muito visível, muito plástico. Quando nós fazemos uma ressecção ao solo, se vocês, portanto, lerem a respeito da análise visual de vídeo, frame por frame, percebem que a lesão do cruzado, se ocorrer no mecanismo de ressecção ao solo, ocorre em menos de 100 milissegundos. Eu repito, ocorre em menos de 100 milissegundos. Ora, toda a gente estudou com certeza o capítulo do Arthur C. Guyton ou o capítulo do Sila e sabe que a contração muscular tarda pelo menos 200 ou 300 ou 400 milissegundos a atingir o seu pico. Ora, portanto, temos aqui um desfazamento inconciliável. Ou seja, nós não conseguimos, do ponto de vista mecânico, produzir o suficiente para retirar aquela articulação de uma situação de risco. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que melhorar a função neuromuscular nos primeiros 70, 80, 100 milissegundos. Isso é possível? É perfeitamente possível e está ali representado por aquela mudança para a esquerda da curva. Sabemos também que depois de recuperar a eficiência neuromuscular, do ponto de vista do output de força, ou seja, da capacidade mecânica, é preciso recuperar também a capacidade de recrutar no tempo e no espaço certos músculos. Isto é, quando nós fazemos uma ressecção ao solo, para garantir que a nossa coxa, por exemplo, se mantenha alinhada no plano sagital,
Como devem imaginar, não é o cruzado que vai definir isso. O que vai definir isso são justamente os músculos pélvico-trocantéricos e os músculos abdutores da coxa femoral que, através da sua ativação sinérgica com a tarefa de recepção ao solo, vão garantir que não há um desvio no plano frontal ou no plano transversal do fémur, mantendo o alinhamento no plano sagital e mantendo, portanto, uma biomecânica protetiva ou protetora do cruzado. Isso faz-se com exercícios definidos, uns para fortalecimento muscular, respeitando todos os princípios biológicos de treino, e outros com exercícios focados na aprendizagem motora. E este conceito é muito simples. Uma coisa é hipertrofia, outra coisa é saber dançar. Controlo motor, entenda-se saber dançar. E, portanto, nós podemos aprender diferentes gestos que eles podem ter diferentes objetivos. Pode ser para atividades performativas ou pode ser para atividades preventivas no domínio da tarefa motora no desporto. Portanto, as neurociências têm um lugar muito importante na ciência. E nós sabemos, por exemplo, que no regresso de um jogador à competição, é importante, por exemplo, que nas primeiras semanas de regresso aos treinos, porventura, ele apenas participa em situações atacantes. Isto porquê? Porque quando nós atacamos, nós definimos o que queremos fazer. Nós definimos se queremos simular para a esquerda e cortar para a direita. E isto significa o quê? Significa uma bolsa de tempo para programação motora, que não temos quando defendemos, porque aí a imprevisibilidade é que define. É o avançado que define para que lado é que nós vamos ter que ir, para a esquerda ou para a direita. Isto faz toda a diferença do ponto de vista do controle motor. Na situação defensiva, digamos que, usando uma forma popular de o dizer, a nossa artrocinemática fica abandonada à sua sorte. Numa ação ofensiva, a nossa artrocinemática é definida pelo nosso programa motor. E, como tal, isto é prevenção, neurociências aplicada à prevenção secundária. Isto explica um pouco haver mecanismos em que, para romper o cruzado, é preciso grande energia e outros que, aparentemente, uma situação sem qualquer importância, e isso acontece. Portanto, na reabilitação não chega a pensar em hardware, não chega a pensar e focar o joelho. Não podemos convergir, temos que divergir a nossa atenção de uma forma positiva para todo o organismo. E isto porque sabemos existirem disparidades na neuroanatomia e na neurofunção após lesão do cruzado. Estudos recentes com ressonância funcional, com PET, se quiserem, mostram-nos que existem alterações neuroanatómicas e neurofuncionais em indivíduos que rompem o cruzado. E dizem assim, mas isso acontece porquê? Por uma razão muito óbvia, porque o ligamento cruzado tem cerca de 1% da sua área com elementos neurais. Repito, cerca de 1% da área do cruzado são elementos neurais, ou seja, há ali uma presença de mecanorreceptores bastante representativa em termos corticais, no nosso córtex somatosensorial. E, portanto, se deixa de haver uma fonte de informação, deixa de haver também uma área do córtex dedicada ao processamento dessa informação. E daí surgem as alterações neuroanatómicas e neurofuncionais que estão estudadas desde há muitos anos, por exemplo, na dimensão do corpo caloso nos taxistas londrinos, por exemplo. Portanto, aquilo que nós sabemos é que se deixa de haver um conjunto de aferências para nos ajudar a determinar, a definir o nosso plano motor vai naturalmente sofrer perturbações. Essas perturbações podiam perfeitamente ser representadas pela imagem que antes mostrei da assimetria no ataque ao solo. E, portanto, estas alterações são para considerar. E há formas de recuperar estas alterações, através de exercícios de controle motor e também, naturalmente, através da reconstrução com autoenxertos. Portanto, os autoenxertos têm a capacidade de serem repopulados de mecanorreceptores. Levam o seu tempo também, mais um critério a favor da cronobiologia. Sabemos, portanto, que na reabilitação temos que procurar estratégias adaptativas e não compensatórias. Porquê? Porque através de PET conseguimos perceber que muitas vezes o atleta o que faz é compensar com a percepção visual o controle do movimento. E nós, portanto, temos que tentar subtrair um pouco
essa tendência do atleta a controlar os seus movimentos pela percepção visual, porque, como devem imaginar, numa situação exigente de jogo, complexa, não vai haver tempo para estar a olhar para o joelho para ver se o joelho está alinhado ou não. E, portanto, temos que nos dotar de mecanismos somatossensitivos que nos permitam definir um movimento e não através da percepção visual. Sabemos que, e apenas um glance, portanto um olhar ao futuro, sabemos que a realidade virtual, ao mimetizar ambientes desportivos, a questão do som, a questão da imagem, a complexidade das ações, permite-nos desenvolver adaptações que mimetizam uma biomecânica protetora do ligamento cruzado. Portanto, também a realidade virtual pode ser um grande aliado para a reabilitação. Portanto, hoje em dia, e para concluir, já não devemos estar a presumir que regressamos o atleta aos 3 ou aos 4 ou aos 5 meses pós-reconstrução. Isso não faz sentido nenhum. Isso justamente portanto, a apologia da opinião e não a apologia dos factos. Porquê? Porque sabemos que atletas aos 4 meses, por exemplo, podem recuperar a simetria num determinado critério, como é o caso do neuromuscular, e outros aos 6 meses têm ainda uma diferença, como aquele gráfico revela, de 46%. E, portanto, os atletas não têm percursos iguais. Sabemos também, através do estudo da Ash Grindem, portanto, à direita do ecrã, todos os atletas da série estudada que regressaram antes dos 5 meses, todos sem exceção, e, portanto, redundando, que é para ficar clara a mensagem, sofreram nova ruptura. Portanto, não me parece prudente retomar a atividade antes dos 5 meses ou antes dos 6 meses. Depois também sabemos, reparem que este slide é bastante importante porque ele mostra evidência em 2 sentidos. Que sentidos são estes? Sabemos que, se não cumpre os requisitos, tem maior risco de lesão, 4 vezes mais risco, e, por outro lado, sabemos que, se cumpre os requisitos, tem um fator protetor. Portanto, são 2 coisas diferentes e a ciência não é ambígua neste capítulo. Portanto, temos ciência para comprovar que a falta de aquisição desses critérios aumenta o risco e temos ciência para comprovar também que a aquisição desses critérios tem um efeito protetor. São coisas diferentes e que têm que ser, portanto, as 2 demonstradas. Portanto, bem sabemos que a prevenção e a reabilitação dão trabalho, bem sabemos que temos que fazer muitas leituras, temos que dominar várias disciplinas, desde logo a biomecânica, a neurociência, a prescrição de exercício, muito de medicina desportiva, etc. Mas também sabemos que no final compensa. E talvez não sejamos os anjos dos atletas, nós, os clínicos, e sobretudo a mesa que hoje temos aqui representa bem esta interdisciplinaridade, onde temos um médico radiologista, um ortopedista e, no meu caso, fisioterapeuta, e esta interdisciplinaridade é a favor da segurança e da eficácia dos procedimentos em saúde. E é esta interdisciplinaridade que deve realmente ser portanto, motivada e cada vez mais cultivada nas unidades de saúde. Portanto, em resumo, eu queria só inspirá-los dizendo que corram o risco de manter os vossos atletas saudáveis, corram o risco de devolver o sonho aos vossos atletas através da evidência. Saibam que para o regresso, para a retoma desportiva, devem sempre conciliar fatores de natureza cronobiológica e fatores de natureza funcional, onde entra toda a biomecânica, a cinética, a cinemática e um conjunto mais de disciplinas. Portanto, procurem sobretudo orientar a vossa prática pelas evidências, pelas boas práticas, porque esse é o caminho, efetivamente, para um exercício mais seguro e mais eficaz. Deixo-vos uma nota da nossa pós-graduação, em parceria com a Católica Porto Business School, com muito gosto que gostava que conhecessem, e naturalmente reforço o convite para nos visitarem, quer nas nossas instalações físicas, quer para que se possam relacionar connosco através da nossa presença digital. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção.
Tendo em conta que já estamos um pouco atrasados também depois para as sessões de workshops, e falei também aqui com os nossos oradores, vamos passar então para a sessão de questões. Vou passar então a ler. Temos aqui uma questão diretamente para o Dr. Sérgio. Uma questão relativamente à questão do software da inteligência artificial. Se pensa que no futuro poderão, parcialmente pelo menos, fazer relatórios das ressonâncias magnéticas e substituir em parte o trabalho que a radiologia faz hoje em dia? Boa questão. A resposta é parcialmente sim. Isso já está a ser feito em várias técnicas de imagem, como um auxílio, ainda não como relatórios independentes, mas a realidade virtual e a inteligência artificial estão a entrar na prática clínica em várias disciplinas médicas, e a radiologia é uma das que também está a beneficiar dessa introdução. Eu julgo que nós não devemos olhar para isso como uma ameaça ao nosso papel, mas vê-lo mais como uma oportunidade e adaptar-nos a esta nova realidade. E a verdade é que se nós conseguirmos fazer melhor, tivermos um auxílio que nos permita fazer melhores relatórios, isso vai-nos também libertar para um papel que eu, na área da radiologia, acho que durante alguns anos foi um pouco esquecido, que é o nosso papel de pivô. Portanto, nós temos várias especialidades a convergirem para nós, e eu acho que nós, durante algum tempo, também nos esquecemos desse nosso papel perante o doente. E esse tipo de auxílio vai-nos permitir que os radiologistas desenvolvam tarefas mais clínicas, de avaliação, em que o exame de imagem vai passar a ser como uma consulta e não como é agora, muitas vezes uma coisa quase só técnica. Eu discordo completamente. Portanto, na área da mamografia, está provado que as máquinas conseguem ter acuidades idênticas a radiologistas com larga experiência, e, portanto, também vai permitir melhorar a distribuição dos cuidados de saúde e as desigualdades, por exemplo, no país. Portanto, acho que devemos olhar como uma oportunidade, adaptar-nos a esta nova realidade que está aí à porta e que vai estar presente na nossa prática clínica, e usar as vantagens que nos traz e tentar minorar as desvantagens que podem também advir, embora eu acho que nunca vai ser possível termos uma medicina, um diagnóstico de imagem puramente guiado por inteligência artificial, julgo eu. Muito obrigada, Dr. Sérgio. Temos também uma questão para o professor Ricardo Bastos. O professor tinha dito que a indicação para a reconstrução do ligamento cruzado anterior deve ser feita o mais rapidamente possível. No entanto, há já quem defenda um programa de reabilitação pré-cirúrgico para a melhoria do autocampo pós-cirúrgico. Qual é a opinião do professor em relação a este programa e se há indicação para atrasar a cirurgia de forma a fazer esta reabilitação pré-cirúrgica? Obrigada. Bom, inicialmente o timing ideal para o procedimento cirúrgico é quando o paciente esfriar o processo inflamatório do joelho. Então, de preferência, o joelho tem que ter um arco de movimento completo e não deve apresentar sinais inflamatórios como rubor, calor. Esse é o momento ideal para se fazer o procedimento cirúrgico. Isso porque nós sabemos que o procedimento cirúrgico, quando é feito numa fase inflamatória importante, ele aumenta a chance de artrofibrose. Então, devemos acalmar o processo inflamatório do joelho e fazer, então, essa reconstrução o mais rápido possível.
Agora, caso o paciente ele tenha disponibilidade, ou seja, ele queira esperar o procedimento cirúrgico, ele deve esperar esse procedimento cirúrgico com com um programa de fisioterapia para reforço da musculatura, para que ele possa ser preparado para esse procedimento cirúrgico. Agora, nós sabemos que o retardo do procedimento cirúrgico, ele aumenta as chances de lesão meniscal e lesão cartilagínea. Ou seja, então o paciente deve, no tempo que ele não for operar, ele deve ficar então afastado das suas atividades esportivas e a se preparar para o procedimento cirúrgico. Muito obrigada, professor Ricardo. Jump for a higher level. Keep training. Keep learning and move forward. Learn and give your life balance. Learn to see beyond. Learn the best practice and get unique insights. Sharpen your mind. Feed your imagination. Learn with the best. Não patológica e, portanto, podemos beneficiar. Muito gosto e até à próxima aula.